Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós, a paz do nosso Senhor Jesus, a paz do Cristo, da Reforma Íntima. Hoje é exatamente 27 de setembro de 2021 e nós estamos reunidos para estudarmos a obra Nosso Lar. Nós vamos hoje iniciar um novo capítulo, o capítulo número 32, intitulado Notícias de Veneranda. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Nossa prece de gratidão que será feita pela nossa querida amiga Aramita. Senhor Jesus, como é bom chegar a essa escola de estudos. Graças te damos por essa oportunidade de aprendizado, com tranquilidade, com alegria, com boas disposições. Ajuda-nos a aproveitarmos esses momentos de descanso e de aprendizado para internalizarmos as tuas mensagens, os teus ensinamentos que os teus mensageiros trouxeram até nós, para edificarmos e retificarmos a nossa caminhada, que há milênios, como espíritos rebeldes, nos desviamos. Ajuda-nos a aprendermos a obedecer, a nos resignar e a seguir-te como modelo e guia que todos dizemos que queremos te seguir. Ajuda-nos a ficar contigo, porque tu estás esperando por nós há milênios, que assim seja. Vamos lá então, notícias de Veneranda. Agora que penetrara o parque banhado de luz, experimentava singular fascinação, diz André Luiz. Aquelas árvores acolhedoras, aquelas virentes, que sejam verdejantes nas sementeiras, reclamavam-me a todo momento. De maneira indireta, provocava explicações de Narcisa, enunciando perguntas veladas, perguntas encobertas. Dizia Narcisa: no grande parque não há somente caminhos para o umbral, ou apenas cultura de vegetação destinada aos sucos alimentícios. A ministra Veneranda criou planos excelentes para os nossos processos educativos. E, observando minha curiosidade sadia, continuou esclarecendo. Trata-se dos salões verdes para serviço de educação. Entre as grandes fileiras das árvores, há recintos de maravilhosos contornos para as conferências dos ministros da regeneração. Outros para os ministros, visitantes, estudiosos em geral, reservando-se, porém, um de assinalada beleza para as conversações do governador, quando ele se digna de vir até nós. Periodicamente, as árvores eretas se cobrem de flores, dando ideia de pequenas torres coloridas, cheias de encanto naturais. Temos assim no firmamento o teto acolhedor com as bênçãos do sol ou das estrelas distantes. Devem ser prodigiosos esses palácios da natureza. Sem dúvida. Prosseguiu a enfermeira entusiasticamente. O projeto da ministra despertou, segundo me informaram, aplausos francos em toda a colônia. Soube que, se tal se dera, havia precisamente 40 anos. Iniciou-se então a campanha do Salão Natural. Todos os ministérios pediram cooperação, inclusive o da União Divina, que solicitou o concurso de veneranda na organização de recintos dessa ordem, no Bosque das Águas. Surgiram deliciosos recantos em toda parte. Os mais interessantes, todavia, a meu ver, são os que instituíram nossas escolas. Variam nas formas e dimensões. Nos parques de educação, do esclarecimento, instalou a ministra
um verdadeiro castelo de vegetação, em forma de estrela, dentro do qual se abrigam 5 numerosas classes de aprendizados e 5 instrutores diferentes. No centro, funciona enorme aparelho destinado a demonstrações pela imagem, à maneira do cinematógrafo terrestre, com o qual é possível levar a efeito 5 projeções variadas simultaneamente. Essa iniciativa melhorou consideravelmente a cidade, unindo no mesmo esforço o serviço proveitoso, a utilidade prática e a beleza espiritual. Gente, que coisa linda, né? Uma estrela, cada ponto da estrela um professor, e no centro da estrela essas são 5 telas, é? 5 numerosas classes de aprendiz e 5 instrutores diferentes. No centro funciona enorme aparelho destinado a demonstrações pela imagem, a maneira de cinematógrafo terrestre, com o qual é possível levar a efeito 5 projeções variadas simultaneamente. É um telão e 5... Cara, isso é legal, né? E o povo fica agoniado porque vai desencarnar. Se o nosso lar é essa maravilha toda, imagina você entrar numa estrela dessa para estudar, 5 pontos assim, cada um professor diferente, vai para o centro. Imagino que o centro, esses telões, é para ilustrar o que se estuda nessas 5 pontas. Olha aí que maravilha! Valendo-me da pausa natural, interpelei. E o mobiliário dos salões, tal como dos grandes recintos terrenos? Narcisa sorriu e acentuou. A diferença. A ministra ideou os quadros evangélicos do tempo que assinalou a passagem do Cristo pelo mundo e sugeriu recursos da própria natureza. Cada salão natural tem bancos e poltronas esculturados na substância do solo, forrados de relva olente e macia. Isso imprime formosura e disposições características. Disse a organizadora que seria justo lembrar as preleções do mestre em plena praia, quando de suas divinas excursões junto ao Tiberíades, e dessa recordação surgiu o empreendimento do mobiliário natural. A conservação exige cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros representa vasta compensação. Ela bem coloca aqui o mobiliário natural. Então, um banco ela fez ali da própria relva. Eu fico imaginando, tem um jardim pequenininho dentro de casa, dá um trabalho, né? Quem tem jardim em casa sabe disso, né? Dá um trabalho, você tem que dar água, você tem... A nossa querida amiga Cecília tem um jardim enorme na casa dela, dá um trabalho, é bonito, é lindo, mas requer um trabalho diário, todos os dias. E aqui ela fala que esse mobiliário, a conservação exige cuidados permanentes para manter. Mas a ideia dela, o tema dela era fazer com que as pessoas ali pudessem reviver aquele encontro de Jesus, a simplicidade ali no Mar da Galileia, né? O Lago do Tiberíades, como você preferir chamar. E ela trouxe, então a gente vê assim, porque o que acontece? O ambiente, ele nos proporciona realmente uma concentração melhor ou não. Então a preocupação da senhora veneranda em deixar um ambiente agradável, todo mundo gostou e isso foi multiplicando. É gostoso a gente ter plantas, não só no jardim, mas dentro de casas, né? Eu gosto muito de espadas de São Jorge, até porque elas se viram, é bonito dentro de casa. E a mãe diz assim, eu não vejo graça nessa planta. Por que você tem essa planta aqui dentro de casa? Eu falei, são tantas. Eu disse, mãe, ela está fazendo um trabalho belíssimo para você. Você não tem noção da quantidade de oxigênio que ela está dando para dentro da nossa casa, em silêncio aí. Você está reclamando e ela está trabalhando para você. Aí eu gosto da jiboia também, uma planta
planta bonita dentro de casa, né? E ela vira e mexe e reclama. Mamãe gosta de reclamar. Mas a planta dentro de casa, ela muda realmente. Ela adora reclamar. Ela fica mudando o oxigênio ali da casa. Olha que coisa maravilhosa, né? E alegra. Não há quem olhe e diga assim, nossa, o verde chama atenção, né? Então a gente percebe realmente aí esse trabalho da nossa querida venerana em preparar realmente o ambiente, né? A nossa Mita vai falar. Não, o que ele diz aí que a relva é olente. Olente é que exala um cheiro muito agradável. Pois é, eu pensei nisso aqui. Eu digo, olha, isso aqui em Manaus não ia dar certo. Não ia dar certo. Aqui, Manaus é muito quente, gente. Olha, qualquer pessoa que vem de outro estado para cá, para Manaus, sabe disso. Manaus é quente, é úmido. Quando eu pensei nesses bancos, nessa relva, eu digo, olha, formiga, jiguitaia, isso não ia dar certo aqui. Aqui tem que ter ar-condicionado, gente, ou um ventilador que solta aquelas gotículas de água, que é a chapinha de quem faz chapinha, né, que usa o cabelo esticadinho, acaba com a chapinha, já era, né? Como diz a minha amiga Kelly, que diz, explode, né? O cabelo explode. O cabelo explode, porque Manaus realmente é muito quente. Então, a gente observa que para fazer tudo isso é um ambiente... Aqui a gente luta. Aqui, a gente luta aqui. Tem até um ditado que diz, o luxo é verde. O luxo é verde, É porque dá trabalho, gasta dinheiro. É verdade. O luxo é verde. Então, quer dizer, diz que morrer é bom, para Manauara é melhor ainda. Até a relva cheira. Até a relva cheira, A essa altura interrompeu-se a bondosa enfermeira, mas identificando meu interesse silencioso, ela ainda prosseguiu. O mais belo recinto do nosso ministério é o destinado às palestras do governador. A ministra veneranda descobriu que ele sempre estimou as paisagens de gosto helênico, mais antigo, e decorou o salão a traços especiais formados em pequenos canais de água fresca, pontes pitorescas, lagos minúsculos, palanquins de arvoredos e frondejante vegetação. Cada mês do ano mostra cores diferentes, em razão das flores que se vão modificando em espécie de 30 a 30 dias. A ministra reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro, em comemoração ao Natal de Jesus, quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na terra e envia, por sua vez, ardentes afirmações de esperança e serviço às esferas superiores em homenagem ao Mestre dos Mestres. Esse salão é nota de júbilo para os nossos ministérios. Talvez já saiba que o governador aqui vem quase que semanalmente aos domingos. Ali permanece longas horas, conferenciando com os ministros da regeneração, conversando com os trabalhadores, oferecendo sugestões valiosas, examinando nossas vizinhanças com umbral, recebendo nossos votos e visitas e confortando os enfermos convalescentes. À noitinha, quando pode demorar-se, ouve música e assiste a números de arte executados por jovens e crianças do nosso educandário. A maioria dos forasteiros que se hospedam em nosso lar costuma vir até aqui só no propósito de conhecer esse palácio natural que acomoda confortavelmente mais de 30 mil pessoas. Só uma pergunta, quantas pessoas cabem no nosso negocinho de jogar futebol aí? 42 mil? Aqui cabe quantos? 30 mil pessoas, é grande. É uma arena. Ela é uma estrela, né? Imagina o tamanho desse bar. E ela falou aqui que tem um gostinho helênico, né? Grego, né? É, a decoração. E o bom, a gente está vendo que tem turismo, né? Tem turismo. O povo vem de outros lugares só para ver. E aí a gente para pensar, será que plantou as sementinhas para surgir tudo? Como será que foi essa criação toda?
Porque por mais que a gente sabe, a gente já estudou isso, a gente já foi no livro lá na frente, é o Obreiros da Vida Eterna, que tem acho que é o Obreiros que tem a materialização de Asclépio. A gente já viu lá o treino do pensamento. Mas até para pensar, você tem que saber criar, né? Você tem que ter noção do que pensar. Então, isso tudo foi construção dela, isso tudo ela foi realmente construindo. Agora ela fala uma coisa, são muitas coisas aqui interessantes. Ela diz assim que toda essa construção requer manutenção diária. Como essa manutenção? Tem que colocar uma terrinha adubada, jogar água, né? Pois é, exatamente, porque a gente para e pensa assim, quando a gente vai falar dos vales, aquele ambiente escuro, aquele ambiente fétido, aquele ambiente molhado, aquela lama, aquilo ali é a criação de quem? Daquelas mentes que estão lá. E às vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso, mas eu digo, basta colocar uma pessoa preguiçosa dentro de uma casa, trancar a porta e deixar ela lá dentro. Dá só 30 dias, quando você chegar, como é que vai estar a casa? Uma imundice. Você pode até entregar limpa, mas é questão de tempo de estar tudo sujo. O vaso sanitário deixa de ser branco em 15 dias. Porque a pessoa não tem higiene, né? Não tem tudo, é capaz de usar tudo, mas não limpa nada. Isso é a sua condição adoecida. Uma pessoa preguiçosa é uma pessoa adoecida. Ela está doente. Uma pessoa normal, ela tem atitude, ela tem movimento. Então a gente percebe que o ambiente que ela está acaba realmente projetando, mostrando, apresentando o seu mundo íntimo. E no mundo espiritual isso fica de forma mais evidente ainda. Ouvindo os interessantes informes, eu experimentava um misto de alegria e curiosidade. Continuou Narcisa animadamente. O salão da ministra veneranda é também esplêndido recinto cuja conservação nos merece especial carinho. Todo o nosso préstimo será pouco para retribuir as dedicações dessa abnegada serva de Nosso Senhor. Grande número de benefícios neste ministério foram por ela criados para atender aos mais infelizes. Sua tradição de trabalho em nosso lar é considerada pela governadoria como das mais dignas. É a entidade com maior número de horas de serviço na colônia e a figura mais antiga do governo e do ministério em geral. Permanecem em tarefa ativa nesta cidade há mais de 200 anos. Impressionado com as informações, adiantei. Como deve ser respeitável essa benfeitora? Você diz muito bem. É criatura das mais elevadas de nossa colônia espiritual. Os 11 ministros que com ela atuam na regeneração ouvem-na antes de tomar qualquer providência de vulto. Em processos numerosos, a governadoria se socorre de seus pareceres. Com exceção do governador, a ministra veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes, mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual e esquiva-se a menor informação a tal respeito. Além disso, há outra nota interessante relativamente a ela. Um dia, há 4 anos, nosso lar amanheceu em festa. As fraternidades da luz, que regem os destinos cristãos da América, homenagearam veneranda conferindo-lhe a medalha do mérito de serviço. A primeira entidade da colônia que conseguiu até hoje semelhante triunfo, apresentando 1 milhão de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar, sem esmorecer. Generosa comissão veio trazer a honrosa mercê, mas em meio do júbilo geral, reunidos a governadoria,
os ministérios e a multidão na Praça Maior, a ministra veneranda apenas chorou em silêncio. Entregou em seguida o troféu aos arquivos da cidade, afirmando que não o merecia e transmitindo a personalidade coletiva da colônia, apesar dos protestos do governador. Desistiu de todas as homenagens festivas com que se pretendia comemorar. Mais tarde, o acontecimento, jamais comentando a honrosa conquista. Então não é só trabalhar 1 milhão de horas, é sem reclamar, sem esmorecer, Sem interromper. sem interromper, não teve férias. Disse André Luiz. Extraordinária mulher. Por que não se encaminharia a esferas mais altas? Narcisa baixou o tom de voz e declarou: Intimamente, ela vive em zonas muito superiores à nossa e permanece em nosso lar por espírito de amor e sacrifício. Soube que essa benfeitora sublime vem trabalhando há mais de 1000 anos pelo grupo de corações bem-amados que demoram na terra e espera com paciência. Perguntou André Luiz, impressionado. Como poderei conhecê-la? Narcisa, que parecia alegrar-se com o meu interesse, explicou satisfeita. Amanhã, à tardinha, após as preces, a ministra virá ao salão a fim de esclarecer alguns aprendizes sobre o pensamento. Gente, o mais interessante aqui na história da senhora veneranda é dizer assim, por que ela não está então em lugares mais assim evoluídos, né, colônia? Por que aqui no nosso lado? Olha, intimamente ela está. Intimamente ela está vinculada com esferas mais altas. Mas ela permanece no nosso lar, aí a gente lembra logo de Alcione, né? Por conta de espíritos familiares que estão encarnados na Terra, precisando de toda essa assistência. Aí você vai me dizer, mas ela não poderia dar essa assistência de onde ela estivesse? Com certeza. Mas lembrando o livro Libertação, quando a gente fala de Gúbio, não vai para ajudar só a Margarida, vai para ajudar Leôncio. Quem mais, gente? Vamos lembrar dos nomes. Jorge. A mãe do Jorge, a esposa do Jorge. Como é o nome do outro lá que era? O próprio juiz. Então essas almas nobres, quando falam em família, eles realmente se referem a essa família universal. Então, meus amigos, agradecemos a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade de estudo e trabalho. E se Deus nos permitir, até o nosso próximo estudo, onde nós vamos conhecer mais profundamente a nossa querida veneranda. E o povo fica agoniado porque vai desencarnar. Se o nosso lar é essa maravilha toda, imagina você entrar numa estrela dessa para estudar. Mas até para pensar, você tem que saber criar, né? Você tem que ter noção do que pensar. Então, isso tudo foi construção dela.